Paz de Jesus, meus irmãos. Enquanto a gente vai chegando, a gente vai ouvindo um louvor. Vamos ouvindo um louvor abençoado aqui, declarando que precisamos do Senhor. Enquanto isso, vamos chegando. Paz de Jesus para todos. Vamos ouvindo um louvor para dar tempo de todos chegarem. Todos são bem-vindos. Paz do Senhor para todos. Vamos chegando, minha gente. Glória a Deus, paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui ouvindo um louvor abençoado, declarando que nós precisamos do Senhor. Preciso de Ti diante do trono. Precisamos do Senhor. E estamos aqui porque precisamos do Senhor. Paz do Senhor, pastor Rosivaldo, profeta, meu amigo Márcio, teólogo, Sueli Melo, todos vocês que chegaram, a nossa psicóloga Heloísa, todos vocês que foram chegando no início, que Deus abençoe a todos, são todos bem-vindos. E nós chegamos aqui porque precisamos do Senhor, porque necessitamos do Senhor, porque precisamos do socorro do Senhor, da direção do Senhor, e Ele há de nos dar socorro e direção nesta noite, em nome de Jesus. A galera ainda está chegando. Vamos fazer o seguinte, ó. Hoje nós vamos ler no Antigo Testamento. Se você puder, abra aí no segundo livro das Crônicas de Israel, segundo Crônicas, capítulo 20. Nós vamos falar sobre o rei Josafá. O título da mensagem é Quando não sabemos o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer, quando não há o que fazer, quando nós nos deparamos com situações e circunstâncias que a gente não sabe o que fazer, não sabemos como resolver. É sobre isso que queremos olhar e pensar nessa noite. Então eu queria que você aí já abrisse a palavra em 2 Crônicas capítulo 20. Enquanto você está abrindo a palavra, está se acomodando, alguns irmãos estão chegando, nós vamos ouvir mais um pouquinho do louvor, Preciso de Ti, e a gente já entra na palavra, meus irmãos. Posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia. Como
que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar. Não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Glória a Deus. Vamos lá, minha gente. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Glória a Deus. Precisamos do Senhor. E Ele está aqui nessa noite com a sua mão forte e poderosa para estender sobre nós, sobre todos nós nessa noite. Eu quero já ler a palavra e quero que você me dê retorno quanto ao áudio. Está chegando bom para vocês o áudio, a imagem está chegando bom para vocês. Me deem esse retorno para eu já ler o texto bíblico. Eu quero entregar uma mensagem para o coração de algumas pessoas. Eu tenho uma mensagem aqui profética para o coração de algumas pessoas nessa noite. Eu quero ler em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 20. É um texto muito conhecido, mas o Senhor há de nos falar nesta noite, neste texto. Abra aí em 2 Crônicas. Tá o fogo ali para mim. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Quando não há o que fazer. Esse é o título da mensagem que queremos falar nessa noite. Quando não há o que fazer. E eu quero ler inicialmente o verso de número 12, que é da onde deriva o título da nossa mensagem de hoje. Quando não há o que fazer. Quando nós nos deparamos com situações que, humanamente falando, não há o que fazer. Não há como resolver. Não há ideias. Não há inspiração para ser resolvido. Não encontramos solução. São circunstâncias e adversidades que se apresentam diante de nós, que a gente fica em estado de perplexidade, porque de fato a gente não sabe o que fazer, que decisão tomar, que direção tomar, qual caminho tomar. São situações das quais a gente não sabe o que fazer. E nós queremos hoje, com a ajuda da palavra, entender
Qual deve ser a nossa postura nesses momentos? Eu vou ler inicialmente o verso 12, depois eu vou ler outros versículos. Por isso é importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Tá bom, minha gente? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim, é uma parte da oração de Josafá. Ele diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força, para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Eu vou ler de novo essa frase da oração de Josafá. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quando não há o que fazer, quando a situação se apresenta diante de nós sem nos dar possibilidade de resolução, de direção e de caminho. Eu vivi isso hoje. Hoje foi um dia um tanto ansioso e angustiado. Eu viajei bem cedinho, praticamente passei a noite em claro. Eu tinha que resolver algumas coisas referente a trabalho aqui no Rio. E saí de Rio das Ostras bem cedinho, passei a noite praticamente em claro, para resolver uma situação. Chegando aqui, quando começamos a discutir sobre a situação, uma sensação horrível de que nenhuma das decisões são boas, nenhuma das direções são boas, aquela decisão, aquele sentimento em que parece que você não sabe o que fazer, você de fato pensa, planeja, ouve o conselho de um, de outro, mas você de fato se convence de que você não sabe o que fazer. Essa pandemia trouxe circunstâncias assim. No tocante a mim, no tocante à minha vida profissional, é preciso que eu tome algumas decisões que no momento eu não sei que direção tomar, não sei o que fazer, e isso provoca uma angústia, uma ansiedade, principalmente em pessoas que têm uma característica como a minha, proativa. Eu sou muito proativo, normalmente eu penso muito rápido, normalmente eu tenho as decisões muito rápidas, normalmente eu sei o que eu já quero fazer de antemão. Mas hoje eu me deparei com essa sensação estranha de não saber o que fazer, de não encontrar uma solução, uma decisão a ser tomada. E aí eu me lembrei desse texto. Quando a gente não sabe o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não temos direção? O que fazer quando não sabemos que caminho tomar? Que decisão abraçar? O que fazer? Me lembrei desse texto, porque nessa oração aqui do Josafá, do rei Josafá, ele usa exatamente essa frase. Nós acabamos de ler no verso 12, quando ele disse: vem uma grande multidão contra nós e não há força em nós, Senhor, e nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. São circunstâncias, são diagnósticos, são sentenças, são adversidades que se apresentam diante de nós, que a gente fica em estado de perplexidade e a gente de fato não sabe o que fazer. São notícias repentinas que chegam, são situações inimagináveis que chegam, situações imponderáveis que nos põem em uma encruzilhada, que nos põem em um dilema, de modo que a gente não encontra saída, não encontra solução, não encontra nenhuma direção para resolver esse dilema. É o que eles estão vivendo aqui. Eu vivi um sentimento parecido com esse no dia de hoje. Passei o dia todo pensando e terminei o dia ainda sem encontrar uma solução.
Mas eu consolo na palavra de Deus e quero compartilhar esse consolo da palavra de Deus com você, que talvez também esteja diante de algum dilema, que talvez esteja diante de alguma situação imponderável, que você não sabe que direção tomar, que decisão tomar, o que fazer, situações das quais a gente chega para nós mesmos e diz: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E eu encontrei consolo nessas palavras de Josafá. O texto nos dá conta que repentinamente chega uma notícia para Josafá, ele não está esperando, ele não está aguardando. Josafá, rei de Judá, de repente o mensageiro chega e diz: olha, existem 3 povos que estão em campanha militar contra você e contra o seu povo. São os povos chamados de Moabitas, os Amonitas e os da montanha de Seir. São 3 povos, 3 exércitos, marchando de forma veemente contra o povo de Judá. E o pior é que não havia muito tempo para tomar decisão. Quando a gente tem tempo para pensar, quando a gente tem tempo para ponderar, para tomar conselhos, a Bíblia fala que na multidão dos conselhos está a vitória. Normalmente eu consulto pessoas da minha confiança quando eu tenho que tomar decisões. Mas chega o dia, a hora e momentos em que as decisões são urgentes, elas não nos dão o tempo para que a gente possa pensar mais, ponderar mais, buscar as alternativas, buscar conselhos. Josafá não tinha tempo para pensar, porque a mensagem que chega é: os inimigos estão logo ali. Veja comigo aqui os versos de número 1 e 2. Nós estamos lendo em 2 Crônicas, capítulo 20, para quem chegou ao longo da transmissão. 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 1 está escrito assim: depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Alguns a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Significando dizer que eles estavam logo ali. A mensagem que chega não é apenas uma mensagem de terror, dizendo: olha, vem uma grande multidão contra você, vem um povo muito mais forte do que você, vem um povo marchando contra você, vem um povo decidido te vencer, vem um povo decidido te destronar. A mensagem não carrega só esse conteúdo. Além de ter um povo muito forte, 3 povos unidos, vindo contra Josafá e todo o povo de Judá, o conteúdo da mensagem trazia o elemento dramático da iminência. Trazia o elemento dramático da iminência, quando era dito para o Josafá o seguinte: olha, e eles já estão logo ali. Paz do Senhor, pastor Djalma, meu amigo, Deus abençoe todos vocês aí. Se não bastasse a notícia ser aterradora de que havia uma numerosa multidão, um povo muito maior e muito mais forte vindo contra Josafá, a notícia é carregada desse elemento dramático que diz o seguinte: ó, e não há tempo de você fazer mais nada. Não há tempo de você se preparar, não há tempo de você juntar o povo, não há tempo de você juntar o teu exército, porque eles estão logo ali, eles estão vindo e não há tempo de nada. Josafá está diante de uma situação imponderável, onde não há tempo para encontrar uma saída, não há tempo para encontrar uma direção, não há tempo para pensar na decisão mais acertada, não há tempo para ponderar, para buscar conselhos, não há tempo. Ele está diante de situações em que ele não sabe o que fazer. Quando não sabemos o que fazer, o que devemos fazer? Parece redundante, mas é isso que esse texto nos chama. Quando não sabemos o que fazer, o que devemos fazer? Quando essas situações se instalarem diante de nós, aonde você olha e diz: eu não sei o que fazer, não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para decidir, mas se eu não fizer alguma coisa, eu estou perdido. O que fazer quando não sabemos o que fazer? A primeira coisa que nós aprendemos, a primeira lição
quando situações imponderáveis chegar diante de você, situações esmagadoras, notícias iminentes que te pega surpreso, que te deixa sem chão, que te deixa atônito, que te deixa perplexo, e que você fica, meu Deus, e agora o que eu faço diante dessa notícia trágica? Quando estivermos diante dessas situações, dessas configurações, dessas circunstâncias, a primeira coisa que o texto nos ensina é buscar a Deus com toda a nossa força e com todo o nosso quebrantamento. Buscar a Deus com toda a nossa força. Não há tempo para buscar auxílio humano. Não há tempo para Josafá buscar conselho entre os capitães. Não há tempo para que buscasse conselho entre os sábios de Judá. Não havia tempo, os inimigos estavam à porta. E o que ele faz? Ele buscou de forma quebrantada e com toda a sua força ao Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor não nos socorrer, nós agora estamos perdidos. Se o Senhor não nos socorrer, é o nosso fim. E eles começam a buscar de forma quebrantada ao Senhor. Verso 3, a leitura é linda, vale a pena a gente ler. No capítulo 20, o verso 3 diz: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Todas as vezes que o medo tentar se instalar, todas as vezes que a ameaça chegar diante de você, seja uma ameaça de uma enfermidade, de emprego, seja uma ameaça de alguma dor de natureza espiritual, emocional, seja o que for, busque a Deus, se ajoelhe, clame ao Senhor. Não permita que esse medo se instale e te domine, porque se nós não enfrentarmos ele com fé, com confiança, ele vai se instalar, ele vai dominar a nossa mente, ele vai dominar as nossas ações, ele vai fazer com que a gente paralise, ele vai fazer com que a gente paralisada. Não deixe com que o medo cresça no teu coração, mas quando você detectar que o medo deu um sinal, que o medo chegou, busque ao Senhor com todas as tuas forças. Então Josafá teve medo, e tendo medo ele buscou ao Senhor e apregoou um jejum a todo Judá. Faça tudo o que você puder, faça tudo o que estiver à sua mão, ore, jejue, se consagre, adore, faça tudo o que você puder. Enfrente esse medo com todas as armas espirituais que Deus te deu, que Deus colocou à sua disposição. E apregoou um jejum a todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Não havia tempo, não havia o que fazer. Então vamos buscar Deus. Vamos buscar aquele que tem solução para tudo. Vamos buscar aquele que é o Deus do impossível. A gente não sabe o que fazer. Não sei o que fazer. Vamos buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, da casa do Senhor e diante do pátio novo, e disse... E Josafá começa a trazer à memória todas as promessas de Deus, a trazer à memória a aliança de Deus com o povo, a trazer à memória todos os feitos de Deus. Quando você se sentir ameaçado, busque a Deus, se humilhe diante dele e comece a invocar, não que Deus não saiba, porque ele sabe, mas para que você mesmo se lembre de toda a aliança que Deus um dia fez com você, de todos os feitos do Senhor sobre a sua vida, de todas as maravilhas que ele já realizou na sua vida, de todos os milagres que você já presenciou ele fazendo. E Josafá começa a trazer à memória a aliança de Deus, as promessas de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus. E ele começa: ah, Senhor Deus nosso, porventura não és tu, Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá está começando a trazer a memória dele, do coração dele, de todo o povo, de que o Senhor está do lado deles, e que o Senhor é maior do que aquela multidão, e que o Senhor é maior do que todo aquele exército que vem contra eles, porque nas mãos do Senhor está a força e o poder. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante de todo o povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, para habitarem nela e edificarem um santuário em teu nome, dizendo: se nos castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti. Senhor, lembra-se que foi promessa tua, que se em algum momento o mal nos visitasse,
peste, doença ou qualquer outro mal nos visitasse, nós nos apresentaríamos diante de ti nesta casa, pois o teu nome está nela, está gravado nela, e nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu, Senhor, nos ouvirá, e tu ouvirá o nosso clamor, trazendo à memória as promessas e as alianças do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente faz, que a gente deve fazer, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem direção, é a gente buscar os pés de Deus, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso ser, com clamores, com jejuns, com orações, com adoração. Josafá buscou ao Senhor, e nessa busca Josafá foi lembrando de todas as alianças e as promessas do Senhor. No verso 12 ele vai dizer: ah, Senhor nosso Deus, acaso tu não executarás o teu julgamento contra esse povo? Porque em nós, Senhor Deus, vocês estão se quebrantando, eles estão se humilhando, estão reconhecendo: Deus, nós não temos o que fazer, não há o que fazer, não temos como vencer essa multidão, não há forças em nós, não temos como pelejar contra eles, não há força em nós e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, mas a nossa confiança está posta em Ti. Senhor, estamos apavorados com tudo isso que se instalou diante de nós, incerteza para todo lado, dúvida para todo lado, não sabemos o que vai ser amanhã, não sabemos se vai faltar alimento, não sabemos se vai faltar recurso, o medo tenta se instalar, mas nessa noite nós queremos declarar: os nossos olhos estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és Deus provedor, Tu és Deus que cuida, Tu és Deus soberano, Tu és Deus poderoso, que tem o controle de tudo nas Tuas mãos. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. A segunda coisa que Josafá nos ensina para a gente fazer quando situações imponderáveis chegarem diante de nós e a gente não saber o que fazer, quando não sabe o que fazer, quando não há o que fazer, nós vamos aprender aqui no verso 15. Quando situações imponderáveis chegarem diante de você de modo que você não sabe o que fazer, controle o medo a fim de não perder a fé. Não deixe que o medo faça você perder a fé. O medo é a antítese da fé. O medo é contrário à fé. Não que nós não tenhamos medo, tem situações que nos dão medo, tem situações que nos dão preocupação, mas eles não podem nos dominar. Sinônimo de coragem não é ausência de medo, coragem é a gente controla o medo. Um indivíduo corajoso e ousado não é que ele não sente medo. O indivíduo corajoso e ousado é que ele aprendeu a controlar o medo e não ser controlado pelo medo. Veja o que a palavra nos diz aqui no verso de número 15. E disse, quando Josafá estava orando com todo o povo, quando Josafá estava se quebrantando e se humilhando, o Senhor levantou um profeta no meio da congregação. E esse profeta tomou a palavra de Deus em profecia e disse: dai ouvidos todos, dai vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Dai ouvido a todos vocês que estão aqui nessa live, todos vocês, dai ouvidos aqui. O Senhor diz nessa noite para nós: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa multidão de notícias ruins, por causa dessa multidão de notícias contrárias, por causa dessa multidão de notícias nefastas, pessimistas. Não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Não deixe o medo te controlar, porque conquanto o inimigo seja grande, maior é o nosso Deus, maior é o que está em nós do que está no mundo. E a peleja não é nossa, é do Senhor. Ele é o general de guerra que vai à nossa frente.
Ele é o general de batalha que vai à nossa frente. Deus está dizendo para o povo, Deus tomou a frente, porque vocês se quebrantaram, porque vocês se humilharam, porque vocês reconheceram que não há força no braço de vocês, porque vocês reconheceram que não sabem o que fazer, que não têm o que fazer, que não tem direção. Deus toma a dianteira, Deus está tomando a dianteira das nossas vidas nessa noite. Deus está tomando a dianteira dos nossos problemas. Deus está tomando a dianteira das situações e das decisões que nós não sabemos como tomar e como fazer. Ele é o general que vai à nossa frente. Ele é o general que vai à frente do seu povo. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é vossa, mas do Senhor. Porque essa peleja é do Senhor. Quando você não souber o que fazer, não deixe o medo controlar a sua mente e o seu coração. Não deixe. Não olhe para o tamanho da multidão que vem contra você. Não olhe para o diagnóstico que foi dado a você. Deus é maior. Aquele que está conosco é maior do que essa sentença de morte. Aquele que está conosco é maior do que esse diagnóstico. Aquele que está conosco é maior do que essa notícia ruim, do que essa notícia de derrota nefasta. Aquele que está conosco é maior. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí o profeta continua, sendo tomado como profecia. Amanhã descereis contra eles. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Aquilo que está te colocando tanto medo, que você não deseja enfrentar, mas que você sabe que precisa enfrentar, que precisa ir, que precisa resolver, mas você não tem forças, mas você não tem coragem, mas você está enfraquecido. Deus está te dizendo, amanhã descereis ao encontro deles. Vai ao encontro deles. Amanhã, semana que vem, vai ao encontro deles. Amanhã de manhã. Deus está falando, Josafá, acorda de manhã. Toma um café com o teu Deus. E depois se levanta e vai para a peleja. Amanhã de manhã. Eu lembro até de uma música que diz, amanhã de manhã vou pedir o café para nós. Josafá cantou essa música para Deus. O profeta disse, amanhã de manhã. Aí o Josafá cantou para Deus, amanhã de manhã vou pedir o café para nós dois. Josafá tomando café com Deus ali de manhã. E a multidão está vindo. Ele acorda de manhã e vai tomar café com Deus. Vai tomar café humilhado e quebrantado diante de Deus. Quando você não souber o que fazer, quando você estiver diante de decisões imponderáveis que você não sabe o que fazer, vai tomar café com Deus de manhã. Amanhã descereis ao encontro deles. Toma café com Deus de manhã. Chama Deus para tomar um café contigo e conta tudo para Ele. Se humilha diante dEle, apresenta toda a tua angústia diante dEle. Amanhã de manhã vou tomar um café com o Senhor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Mas tem uma coisa, Josafá. Você vai ver a vitória da inércia. Você sabe o que é inércia, não sabe? Inércia é quando você fica parado numa posição. Você vai ver a vitória da inércia. A vitória da inércia. Nesse encontro, Josafá, não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, de novo, amanhã de manhã, vou pedir um café para nós dois. Peça um café para você
saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. A terceira lição que a gente aprende aqui é quando a gente não sabe o que fazer, a gente deixa Deus fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? É o título da nossa mensagem hoje. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando estamos diante de situações imponderáveis que a gente não sabe o que fazer? Não faça, deixa Deus fazer. Deus, eu não sei o que fazer, está aqui, ó. O Senhor pode fazer para mim? Deus, eu não sei que decisão tomar, está aqui, ó. O Senhor pode tomar a decisão para mim? O Senhor pode me dar a direção disso aqui? Deixa Deus ser Deus. Existem vitórias que não exigem de nós peleja com as nossas mãos, exigem de nós apenas posição de oração. Nesta peleja, tomai posição de oração e vai ao encontro. Deixa que Deus vai preparar tudo, deixa que é Deus que vai fazer, é Ele que vai falar o coração, Ele que vai ter as finanças, Ele que vai mudando tudo. Quando você não souber o que fazer, deixe Deus fazer. O Salmo 46 diz assim, no verso de número 9, Ele põe termo à guerra, Salmo 46, 9, Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E diz no verso 10, aquietai-vos, ó, aquietai-vos. Essa peleja não é tua, Deus já tomou para ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amanhã saíres ao encontro. Vai quieto, vai calado. Só vai. Vai contra todo diagnóstico. Vai contra toda notícia contrária. Vai calado. Vai calado. E quando você chegar lá, você vai se surpreender que Deus chegou na sua frente. Deus já preparou tudo. E Deus já preparou tudo. Porque essa peleja não é vossa, mas do Senhor. Amanhã de manhã, vou pedir um café para nós dois. Peça um café para você e o Senhor amanhã. E saia ao encontro. E quando você chegar lá, você vai tomar um susto. Que quando você não sabe como agir, Deus entra como Deus para agir. E quando Josafá chegou lá, o Senhor cegou aqueles inimigos, aqueles povos, aqueles exércitos, e eles começaram a lutar um contra os outros, ficaram cegos, não estavam se enxergando, não estavam se percebendo um ao outro, achavam que um era inimigo do outro e começaram a se degradear, a se matar e se ferir. E Josafá não precisou levantar uma espada. E depois Josafá viu o corpo de todos eles ali estatelados, mortos, caídos, sem Josafá precisar erguer uma espada. A vitória da inércia, quando os nossos braços cruzados em confiança em Deus, promove a nossa vitória. Quando os nossos lábios fechados promove a nossa vitória. É quando a gente não peleja, quando é Deus que peleja. Quando eu trabalho, quando eu descanso, Deus trabalha. Essa é a diferença. Quando sou eu que estou fazendo, sou eu que estou fazendo. Quando sou eu que estou falando, sou eu que estou falando. Quando sou eu que estou pelejando, é meu braço que está pelejando. Agora, quando eu cruzo os braços e falo, Deus, é contigo. Entra porque eu não posso. Aí é Deus que faz. Aí é Deus que entra. E diz o texto, verso 24 do capítulo 20 de Crônicas: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Onde estavam as ameaças? Cadê a multidão que estava ameaçando? Cadê os
o povo do Monte Seir? Cadê os amonitas? Cadê os moabitas? Josafá chegou no monte e começou a procurar, cadê? Começou a procurar, cadê eles? Onde estão? Onde estão os povos inimigos? Onde estão as ameaças? Aonde estão? Procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Eles se disseram um ao outro. E olha só que coisa interessante. E o último sobrevivente acabou ele mesmo tirando a própria vida. Porque não sobrou ninguém para contar a história. Não houve nenhum sobrevivente. Nenhum sobrevivente. Louvado seja o nome do Senhor. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Hoje eu vivi esse dilema. Eu e a minha sócia Michele, lá no escritório, pensando, tentando encontrar uma solução para um dilema profissional. E terminamos o dia sem saber o que fazer. E aí me vem essa palavra como consolo. Quando eu não sei o que fazer, eu deixo Deus agir no meu lugar, entendendo que essa peleja não é minha, mas é do Senhor. Nesta peleja, ficai parados, tomai posição e vede o grande livramento do Senhor. Amanhã, saíres ao encontro. Vai ao encontro. Domine esse medo. Controle esse medo e vai ao encontro. E você vai se surpreender que Deus já preparou tudo. Ele já foi na sua frente e já preparou tudo. Que seja assim na sua vida nessa noite. Que seja assim nas nossas vidas nessa noite. Que o Senhor tome as nossas pelejas nessa noite. Que Ele tome as nossas angústias. Que Ele tome os nossos dilemas. Que seja Ele mesmo a agir por nós. E que nós possamos tão somente tomar posição de descanso, de confiança e de fé. E ver o grande livramento do Senhor. Que nessa noite seja uma noite de livramentos. Livramentos de morte. Seja uma noite de livramentos de enfermidades. Que essa noite seja uma noite onde o Senhor se levante com poder para pelejar em nosso favor. Em face dessa grande multidão, desse grande problema, dessa grande adversidade que se avizinha e que se aproxima de nós. Creia no Senhor vosso Deus. Creia nos seus profetas e prosperareis. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra que me chegou como consolo na tarde deste dia e que chegue também como consolo ao teu coração nesta hora, te dando paz, descanso e confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Nos braços do Senhor está a força e o poder. E não há ninguém que possa resistir ao nosso Deus. Assim seja, Senhor. Essa é a minha oração sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor peleje em nosso favor. Que o Senhor possa agir em nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Vocês que chegaram agora, a nossa live começa às 21h30. Está gravado aí no Facebook. Tem mais de 60 mensagens gravadas aí. Você pode ir lá e assistir na íntegra. Tem também um canal no YouTube. Eu queria que vocês dessem um pulinho lá no YouTube. Se você digitar Rogério Leite Sampaio no YouTube, você vai entrar no meu canal, se inscreva lá. Tem várias mensagens lá também. De modo que vocês estão convidados também. Tá bom, minha gente? Um beijo grande. Uma boa noite para vocês. Se Deus permitir, a gente se encontra amanhã, tá bom? Um bom fim de semana para todos vocês. Que haja paz na nossa casa. Que haja paz na nossa vida. Em nome de Jesus.